Glória a Deus. Vamos orar, vamos iniciar a escola dominical. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a Ti pela rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, este domingo, Senhor. Ó Deus, que é o domingo da ressurreição. Ó Deus, que haja ressurreição, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, que venhamos a entender, Pai, o que será ministrado nesta manhã. Ó Pai, que venhamos sair daqui, Pai, com mais um degrau, Senhor, de fé nas nossas vidas, Senhor. Pai, queremos repreender todo o mal, Senhor, toda a fúria do inimigo contra essa aula. Pai, contra os professores, lá na casa de missões, guarda aquelas crianças, Senhor, guarda os professores também, e realiza também, Senhor, ali naquele lugar, Senhor, crescimento espiritual na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão vindo para a Tua casa, o Senhor possa guardá-los, Pai. O Senhor possa trazê-los debaixo das Suas mãos poderosas também, Senhor, livrando de todo mal, Pai. E nós queremos profetizar desde já, Pai, uma escola bíblica dominical em todas as turmas, abençoada, em nome de Jesus, Pai, porque nós estamos fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então nós vamos iniciar hoje. Todos pegaram a revistinha? Amém? Quem não pegou, está lá com a irmã, lá atrás. Nós vamos iniciar hoje uma nova revista. Amém? E nós vamos falar os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós vamos ver nesse trimestre sobre o Sermão do Monte e algumas outras coisas. Hoje nós vamos iniciar falando do Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Então a gente vai entender o que é o Sermão do Monte, o porquê do Sermão do Monte, para quem foi o Sermão do Monte. E o objetivo dessa lição é o quê? É analisar a estrutura do Sermão do Monte, é correlacionar as bem-aventuranças do caráter cristão e afirmar a bem-aventurança do cristão. Ou seja, nós vamos aqui tentar explicar para vocês toda essa estrutura desse sermão. Por quê? Porque foi no momento em que Jesus estava ali com os seus discípulos, e todos nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, que todas as vezes em que Jesus queria falar ou queria passar algo para os seus discípulos, o que ele fazia? Ele falava em parábolas, dando exemplos da vida, dando exemplo de alguma situação para explicar uma outra situação. Porque isso era de fácil entendimento para eles. Mas nesse momento aqui do Sermão do Monte, ele está junto com aqueles discípulos, ele vai a um monte, senta e começa a explicar, mostrando o que para nós também? Que antigamente, na época dos hebreus, eram assim que eles faziam, sentavam à mesa e transmitia via oral todo o conhecimento da história para os seus filhos. Então Jesus estava ali, nesse momento também, com aqueles discípulos, e passando a respeito de toda essa situação. O interessante que nós vamos notar é que o Sermão do Monte, ele ainda continua muito atual, porque tem coisas aqui que nós vamos ver que ainda acontece hoje e com muita frequência, né? Então a gente vai entender isso hoje, e eu quero já começar aqui, pedindo a você, para você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, nós vamos ver vários versículos hoje, para voltar a nossa aula de hoje. Acharam? Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então a gente começa vendo aí o seguinte: aonde Jesus ia, as multidões o acompanhavam. Se a gente for ver os outros capítulos aí do Evangelho segundo Mateus,
Nós vamos ver isso acontecendo com frequência. Por que isso acontecia? Porque Jesus tinha palavras de vida eterna. Porque Jesus tinha um discurso que fazia muito bem aqueles que estavam ouvindo. A pergunta é a seguinte: será que o nosso discurso também tem feito as pessoas terem vontade de ouvir? A gente precisa analisar algumas coisas dentro desse contexto aqui que a gente está lendo, porque eram multidões que acompanhavam Jesus. Não era um e outro, não. Ah, pastor, mas você não prega para a multidão, você prega às vezes na quarta-feira para 4 pessoas. Mas tudo bem, irmão. Mas e aquelas pessoas que estão próximas de nós, que nós podemos falar de Jesus? Eu prefiro falar tete a tete. Esse negócio de ficar, não gosto, eu prefiro falar. Porque aí eu estou olhando ali, eu estou vendo, e o Espírito Santo vai revelando, a gente vai entregando, a gente vai falando, e Deus vai agindo, Deus vai fazendo a sua obra. Então Jesus acontecia isso com ele. Versículo 2: e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os homens de espírito, porque deles, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão, agora melhorou, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha só que coisa interessante. Ali Jesus explicando tudo que ia acontecer, que poderia vir a acontecer com aqueles discípulos, que até então ainda estava tudo tranquilo, e aconteceu, e acontece até nos dias de hoje, né? Vou mostrar, deixa eu dar aí um negócio no meu olho aqui, está até me dificultando de ler, mas... Então, vamos aqui, começar aqui, deixa eu comentar esse texto que eu acabei de ler aqui, porque o Sermão do Monte é uma bela carta do Senhor para todos nós, pois contém revelações que até os dias de hoje nos leva a pensar sobre a nossa conduta, se ela está certa ou errada. Contém revelações dos princípios e de tudo aquilo que um dia, ou aquilo que a gente pode estar passando ainda hoje. Só que tem o seguinte, ele também contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus. Por quê? Você vai ver aqui, daqui a pouco a gente vai ver versículo por versículo, que tem posicionamentos que vão requerer de nós. Tem outros que não. Por exemplo, quando ele diz assim, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Isso daí não é uma situação que nós vamos fazer com que isso não venha acontecer. Pelo contrário. Porque se nós somos servos de Deus, estamos fazendo a obra de Deus, nós vamos ver mais à frente, que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, meu irmão. Vamos ser perseguidos por causa desse nome. Porque nós estamos anunciando a Jesus. Quem aqui nunca sofreu perseguição? Diga amém. Eu duvido. Todo mundo que sofreu perseguições. E a gente vai ver. Mas ele manda nós termos o que? Fé no Filho de Deus. Abre aí Gálatas 2:20. Olha o que fala aí Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é mediante o poder do Espírito que habita em nós, que vai nos fortalecer para nós caminharmos nessa terra.
E todos nós que pertencemos ao reino de Deus devemos ter uma intensa fome e sede de justiça. Para quê? Para que nós não venhamos a cometer erros. Lá no versículo 3, volta aí, Mateus capítulo 5. Mateus 5. Versículo 3. Olha lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí deixa eu comentar aqui, porque esse é o versículo 3, agora vamos comentar um versículo por vez. Porque a palavra bem-aventurado significa felizes. Então você é muito feliz, porque você hoje é um servo de Deus. Essa felicidade, as pessoas acham que essa felicidade é você ter todos os bens materiais dessa terra. O mundo acha assim, né? Ah, eu sou muito feliz porque eu tenho um carro 0 quilômetro na minha garagem. Ah, eu sou muito feliz porque eu moro de frente da praia, em Ipanema, vendo aquelas ondas batendo, eu acordo ouvindo as ondas. As pessoas têm um entendimento de felicidade hoje muito, vamos dizer assim, diferente do que nós sabemos o que é felicidade. Não tem coisa melhor você chegar na sua casa, você deitar no seu travesseiro, dormir, orar a Deus e dizer assim: Deus, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Você logo pega no sono e você o quê? Repousa feliz, tranquilo. Está tudo caindo sobre a tua volta, mas você está ali firme na rocha. Por quê, meu? Por que isso? Porque existe uma paz diferente que o mundo não tem, nós temos. E essa paz, ela excede o quê? Todo entendimento. Então eles não entendem essa paz, nós entendemos. E nós temos essa paz. Então, por ser essa paz, nós somos felizes. E é essa a felicidade que ele está dizendo aqui. Refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença. Então essa presença, esse amor, esse cuidado de Deus para com as nossas vidas, que nos faz felizes. Por isso que nós somos felizes. Porque nós temos esse cuidado, nós temos esse amor de Deus e essa salvação. Então, e há também certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas suas escrituras. Aí já é um outro ponto. Se eu estou na presença de Deus, mas eu não vivo esses padrões, essa felicidade vai ficar meio comprometida, né, irmão? Essa situação vai ficar meio comprometida. Por quê? Nós temos que obedecer a palavra. Então, se eu obedeço, eu serei um bem-aventurado. Se eu não obedeço, não vou ser um bem-aventurado. Vai ser bem difícil. Versículo 4 do capítulo 5, vamos lá. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que ele está explicando aqui? Quer ter nossos sentimentos em sintonia com o sentimento do Senhor. É ver um pecador sofrendo, pedir para Deus ter misericórdia dele, pregar a palavra para ele. É o que diz a Bíblia: chorais com aqueles que choram. É ter um sentimento de misericórdia por aqueles que estão sofrendo. Você vê hoje pessoas que estão passando por grandes lutas, dificuldades, você está vendo aquela pessoa ali chorando. O que Jesus iria fazer com aquela pessoa? Jesus ia chegar naquela pessoa, ia dar um abraço, ia dar uma palavra, aquela pessoa ia ficar feliz, aquela pessoa ia ser renovada. Você já chegou na igreja chorando uma vez, ou várias vezes? Eu já cheguei várias vezes. Inclusive ontem teve um aqui que estava chorando, ele quase não chora. Ele quase não chora, mas ele chorou. Então é você chegar e dar um abraço, meu. A pessoa se sentir confortável ali. Você dá um abraço na pessoa. Às vezes, o que a gente vê no mundo é o seguinte: as pessoas veem outros chorando e ainda dizem, bem feito. Poderia ser pior. Quem já ouviu isso? Diga bem. Todos nós ouvimos isso.
Está sofrendo, então é bem feito mesmo que ele está sofrendo. Mas nós não podemos ter essa atitude. A nossa atitude tem que ser diferente. A nossa atitude tem que ser o seguinte: temos que ter, ou temos que transmitir o amor de Deus para essas pessoas. Não é? Versículo 5, vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Acham nele seu refúgio e consagram todo o seu ser. Preocupa-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. Ou aqueles que acreditam que precisam de uma pessoa. Aqueles que têm a mansidão, meu. Aqueles que são mansos. Na Bíblia a gente vai encontrar vários, né? Mas um exemplo que me vem assim à mente logo é Moisés. Homem manso. O povo arrebentava com ele, mas ele estava sempre na mansidão. Sempre tranquilo. Sempre manso. Lá em Salmo 37, abre aí. Salmo 37. Versículo 11. 37, 11. Vamos lá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então essa abundância de paz, espera aí que deu ruim aqui, vai nos fazer ter essa abundância de paz. Volta lá para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Versículo 6 agora. Vamos ver o 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Podemos ver o 7 também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos comentar aqui. Esse é um ponto muito importante no Sermão do Monte. A condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. Podemos ver um exemplo em Moisés, no capítulo 33, versículo 13. Davi, no Salmo 42, versículo 1 e o 2. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e o 10. Esses são alguns exemplos. Vamos ver só um aqui rapidinho? Deixa eu ver aqui. Filipenses, capítulo 3. Vamos lá. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Peraí, acho que eu anotei errado. Peraí, irmãos, rapidinho. 8, deixa eu ver se é isso. Assim deveras considera tudo. É isso mesmo, Filipenses 3, 8. Vamos lá. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e se achar nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso aí. Então, o estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede para a presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Cristo, da justiça
e da volta do Senhor. Segundo ponto, a fome que o cristão tem das coisas de Deus. Ele precisa... Espera aí que está dando tilt aqui direto. Espera aí, irmão, um minutinho só. Agora foi. Agora foi. Fome de justiça pelas coisas de Deus e rejeitando as coisas deste mundo. Então é preciso termos vontade de buscar a Deus, a sua palavra, oração, jejum, para que possamos ter essa sede e essa justiça. Versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, volta aí. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora entra aquele ponto que nós estávamos comentando. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Você está me amaldiçoando esta manhã de domingo, pastor? Não estou não. É uma verdade. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, andam de acordo com a palavra, andam em retidão à palavra, meu irmão, pode ter certeza que um dia será perseguido. Não tem jeito. A gente vai ver um exemplo aqui, Atos capítulo 20. Abre aí. Atos capítulo 20. O livro de Atos tem muitos exemplos sobre isso, né? A igreja sendo perseguida. O interessante é que todas as vezes que a igreja foi perseguida, muito mais ela crescia, mais se desenvolvia, mais bênção Deus derramava sobre essa igreja. Capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É somente, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha só o exemplo. Sabia que, na hora que Paulo partisse, aqueles homens, e detalhe que se você for ver o texto, ele fala, homens dentre vós. Ou seja, homens dentro da própria igreja. Está lá, ó. Aqui, ó. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Aí ele deixa um exemplo lá no capítulo 13, os bereanos. Quando o Paulo pregava a palavra, o que ele fazia? O que eles faziam, na verdade? Eles pegavam e iam consultar para ver o que estava sendo falado, realmente era a palavra. Por isso que o crente, ele vem para a igreja e tem que trazer Bíblia, irmão. Traz logo uma desse tamanho aqui, ó, para tu não ficar com dúvida. Não traz aquela canivetinha não, porque de repente você pode passar alguma coisa, igual eu que já estou lendo meio atravessado aqui, mas está alguma dessas aqui, você não vai ter dúvida, você vai estar lendo tudo, vai estar vendo aqui bem claro, porque hoje as pessoas estão lançando um monte de coisa aí mesmo, e o povo está engolindo mesmo, o povo está engolindo, e está recebendo, e está dando glória a Deus, aleluia. Ouvi um testemunho ontem, um irmão falando sobre uma determinada igreja, não tem aqui por que de falar nada, e que a igreja abriu mesmo. A igreja tinha muitos membros, mas em um determinado ponto começaram a falar um monte de besteira dentro da igreja. Sabe o que aconteceu? A igreja desapareceu. Foi um lado bom, né? Saíram. E o que a gente ouve desse púlpito? O dia que eu começar a falar besteira, foge daqui, corre daqui. Porque não vai ser as palavras de um homem que vai saciar nossa sede de justiça, vai nos deixar... Não, é a palavra de Deus. Então, se ele está fora da palavra, o que vai sair para você e para mim, não vai ser bom para nós. Então, nós temos que estar bem ligados, porque
O que foi deixado aqui em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31, ainda é para os dias de hoje. Continuando aqui, se isso estiver acontecendo com você, alegra-se. Se você está sendo perseguido, alegra-se, porque você está agradando o Senhor. Os princípios do reino de Deus não mudam. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, abre aí. Opa, tem alguma coisa ligada aqui, hein? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê, irmãos? Perseguidos. A promessa aos que enfrentam e suportam perseguições por causa da justiça é que dos tais é o reino dos céus. E aí, deixa eu fazer um comentário aqui, que é um testemunho. Eu, quando era militar, eu era de uma determinada seção, e aí chegou num quartel um tenente-coronel. Vou falar o nome dele que eu sei que ele não está vendo mesmo. Coronel Kleber. Pensa numa pessoa que olha para você da primeira vez e só falta dizer, eu te odeio. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha acho que uns 20... Peraí, me converti com 23, eu acho que eu tinha uns 27 anos, mais ou menos. Faz um tempinho. Aí ele chegou, eu não sabendo de nada, depois que eu fiquei sabendo, perguntou quem eu era, aonde eu morava e o porquê que eu estava na sessão dele. Primeiro dia, eu nunca nem tinha visto aquele homem. Passou um tempo, ele liga para a minha sessão e fala assim, manda o Fernando vir aqui. Aí eu subi, fui no gabinete dele, me apresentei e tal. Ele me pega, irmão, a chave do carro dele, presta atenção. O carro dele era aquele carro Siena, tinha acabado de sair, estalando, sem placa. Pegou a chave, pegou o documento do carro, jogou na minha mão, puxou um paco de dinheiro. Toma, aqui o endereço, leva esse carro aqui para mim lá. Falei, você pode ir. Bom, aí eu fui, levei, o carro estava sem uma gota de gasolina. Olha como é que o diabo arde. Sem uma gota de gasolina, estava na reserva. Parei no posto, abasteci. Aí é que fica o legado dos pais, você, papai, que deixa o legado para o seu filho. Graças a Deus, meu pai e minha mãe me deixou isso. Eu abasteci, o senhor, por gentileza, me dê a notinha. Peguei a notinha, botei no bolso, fui embora. Cheguei lá, fiquei. Do Leme à Barra da Tijuca. Você sabe como é que eu saí do Leme à Barra da Tijuca? Orando, falando em mistério, pedindo misericórdia a Deus para me guardar, porque eu tinha certeza, se alguém fizesse assim no carro, ele ia mandar me prender. Embora ele não poderia fazer isso, mas quem sou eu para bater de frente com um camarada aqui? Aí eu vim embora. Não aconteceu nada, fiz o que tinha que fazer, voltei. Cheguei lá, dei o dinheiro a ele, dei o troco, dei a notinha, ele olhou. Eu meio enfesado assim, ele achou que nada daquilo ia acontecer, né? Ele olhou para mim, virou as costas. Pode ir. Pode ir. Tá bom, fui embora. Não satisfeito, ele continuou me perseguindo. Depois de muito tempo, uns 2 meses, ele viu que nada aconteceu, ele não conseguiu me pegar. Graças a Deus, também não dava mole. Se ele vinha por aqui, eu ia para lá. Se ele vinha aqui, eu ia para lá. Eu desviava dele. Eu descobri, ele foi nascido e criado, porque era um outro coronel que serviu com ele, gostava de mim, conversando comigo. Ele foi nascido e criado no berço evangélico. Mas ele teve uma grande decepção com os pastores da igreja dele, saiu e tinha ido para uma outra religião que, como está gravando, não vou falar. Tinha ido para outra religião, muito pesada. E os pais ainda eram crentes e estavam orando por ele. E o que ele falava? Eu odeio crente, a partir de hoje eu vou perseguir todos os crentes desse quartel.
E aí eu descobri que ele era um desviado do evangelho. Por isso que ele me perseguia. Olha o exemplo que o apóstolo Paulo está falando aqui. De pessoas de dentro da igreja, meu. De dentro da igreja. Pode vir um dia perseguir cada um de nós. Pode, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele dá vários exemplos disso. Você lembra da igreja de 2 aos Coríntios, 1º e 2 aos Coríntios, a carta? Quando ele fala que ele, olha, e era uma igreja abençoada, né? Ele tratou da igreja, ele botou a igreja bonitinha. Quando ele voltou, ele disse, não, sai daqui, Paulo, você é outro. Em outras palavras, você é um outro que apareceu aí pregando e anunciando coisas que a gente não quer saber mais, irmão. Ainda perseguindo Paulo. Irmão, essa perseguição, não pense você que vai ser só lá de fora, não. A gente tem um leque aí para falar algumas coisas, né? 2022 está aí, meu irmão. Finalzinho do ano está chegando, hein? Hashtag fica a dica. Vê lá em quem tu vai votar, hein? É sério. Não, é para rir, mas é sério. Eu já tenho um aí que disse que vai censurar tudo. Disse que vai botar os pastores no lugar deles. Botar a imprensa no lugar deles. Vocês sabem o que eu estou falando. A botar a imprensa no lugar deles. E aí? Tu vai bancar para crer isso? Eu não vou, meu irmão. Eu não vou. E outras coisitas a mais, né? Não, irmãos, é sério, vamos ficar ligados que o negócio está complicado. Então essa perseguição não é somente das pessoas lá de fora, não. Dentro da própria igreja, até mesmo dentro da nossa casa. Imagine você, o pastor Roberto estava até comentando agora ali com a gente, antes de começar a aula. Aquela pessoa que somente ela é crente dentro da casa dela. Olha a perseguição que essa pessoa sofre. Lá em casa, a primeira a se converter foi minha mãe. Meu Deus do céu, como meu pai perseguia minha mãe. Meu pai falava assim, já vai dar dinheiro para aquele neguinho, daquele pastor. Neguinho que pregou para mim. E eu já preguei na igreja dele. Vai pregar, vai lá para o São Valdeci lá e tal. E o meu pai tinha uma raiva dele de morrer. Mano. Meu pai tinha vontade de bater naquele pastor. Porque ele só ia lá em casa domingo, 4 horas da tarde, eu e meu pai sentados, vendo o jogo do Flamengo. E ele sabia que todo domingo à tarde minha mãe fazia um bolinho, uma pizza, rolava uma Coca-Cola e tal. Aí ele chega, ô irmã Isabel, Pai do Senhor. Minha mãe, Pai do Senhor, pastor, sobe, pastor, pode subir, senta aí. Ô Fernando, aí eram 2 Fernando, o pai e o filho. Ô Fernando, o pastor Valdeci, meu pai, já vem esse nego pra cá, e xingava um monte de palavrão, né? E aí ele ia lá todo domingo, meu pai tinha e meu pai perseguia minha mãe. Mas glória a Deus, antes de morrer ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus e foi com o Senhor, e está no Senhor, está com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmão? Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas aí, hein? Vamos ficar ligados, hein? Hashtag fica a dica aí para vocês, esse domingo, falta poucos, nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, falta 5 meses. Vamos lá, vamos para a revista agora? Todos entenderam até aqui, irmão? A gente vai ver mais outras coisas aqui do Sermão do Monte, mas o tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerando considerada a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e no outro revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses 2 momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Lembra que eu falei no início? São coisas que são advertências, são práticas, são revelações, são ensinamentos que esse sermão vai passar para cada um de nós. Vamos lá. Primeiro tópico. A estrutura do Sermão do Monte. Primeiro, por que o Sermão do Monte?
A introdução do capítulo 5 de Marcos, os 2 primeiros versículos de Mateus. Gente, está muito ruim aqui para mim hoje mesmo, hein? Não sei o que está acontecendo, não. Será que eu estou com sono? Não, não estou com sono. Fui dormir cedo, fui dormir 2 horas. Não estou com sono. Vamos lá. Não, irmãos, é sério. Caiu uma coisa aqui no meu olho, eu não sei o que é. Um cisquinho. Tem um negócio aí que o pastor Joaquim fala, cisquinho. Não vou falar isso não. Caiu um negócio no meu olho aqui, está me incomodando demais. Eu não sei o que é. Mas daqui a pouco passa. E está me incomodando. E está me dando assim umas coisas aqui, mas tudo bem, vamos lá. A introdução do capítulo 5 de Mateus, agora foi, viu? Os 2 primeiros versículos anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, do 1 ao 5, e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No monte do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Esse aqui é um comentário, vamos dizer assim, geográfico, situado, onde estava situado o monte. Mas eu fiz um outro comentário aqui e eu quero que os irmãos prestem atenção aqui. Por exemplo, o Sermão do Monte foi pregado, ainda falando sobre a estrutura, com a intenção de mostrar o tipo de vida que os verdadeiros filhos de Deus devem levar. Foi um ensinamento para aqueles que disseram sim ao Evangelho de Cristo e se arrependeram. Mateus capítulo 4, vamos lá. Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Continuando aqui, é bem provável que eles tivessem dúvidas sobre a verdadeira natureza da justiça do reino de Deus. Por essa razão, Jesus procurou esclarecer o tema central da lei e a natureza da verdadeira fé do reino de Deus. Porque o que acontece? Quando você se converte, você tem muitas dúvidas, não é verdade? Quem tinha dúvidas aqui? Diga amém. Todos nós tínhamos dúvidas de quem era Cristo, o que era a ressurreição, o que era o batismo no Espírito Santo, o que era dízimos e ofertas, o que era... Muitas dúvidas você tinha. Com esses discípulos aqui não era diferente. Eles também tinham dúvida a respeito do reino de Deus. Eles também tinham dúvidas de como é que era a salvação, como é que era a ressurreição. Até porque, na época em que eles viviam, existiam vários ensinamentos contrários que Jesus chegou anunciando. Conviviam com os fariseus, eles conviviam com os doutores da lei, e que tinham um outro entendimento daquilo que era o evangelho anunciado por Jesus. Então a dúvida era de todos. Por isso, quando Jesus começa a falar com eles sobre o reino de Deus, os questionamentos começaram a surgir. Vamos dizer assim, Jesus estava ali como um professor de escola bíblica dominical para aqueles discípulos. Estava tentando explicar para aqueles discípulos o que era o reino de Deus. Então Jesus procurou o quê? Esclarecer esse tema da lei, da natureza e da verdadeira fé do reino de Deus. Lá em Miqueias, abre aí, capítulo 6. E tem isso na Bíblia, pastor? Tem, meu irmão? Tem sim. Procura que você vai achar. Capítulo 6, versículo 8. Diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, e pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então ele estava dizendo o seguinte: você vai andar, mas, meu irmão, você tem que andar humildemente, você tem que aprender. Se você não aprender do evangelho, das coisas do reino, não tem como. Você vai andar fora de conexão. Então, desse modo, ele ensina a lei para mostrar que a sua essência é boa. Ele estava ensinando para aqueles irmãos. Quando você está ensinando a palavra, quando você está pregando a palavra para alguém,
você está tentando passar, ou você está passando para aquela pessoa o que é bom. Palavra. Mateus 5,17 diz: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso era muito difícil, porque era um momento que eles estavam ali perto daqueles homens que entendiam da lei. Então Jesus refutou a acusação dos fariseus que ele estava anulando a lei. Não, ele não estava anulando. A lei serviu de aia, ou seja, serviu de guardião, nosso tutor até Cristo. E com base da aliança em Israel, a lei foi cumprida na cruz e um novo sacerdócio foi estabelecido. Então Jesus estava explicando a respeito de tudo para que eles não tivessem dúvida de nada. Até da perseguição, pastor, até da perseguição. Tinha que explicar para eles. Até de sofrer por causa do nome de Jesus, até para sofrer por causa do nome de Jesus. Porque se você chega hoje, vamos lá, rapidinho, chega um crente aqui hoje, você chega para ele, uma pessoa aqui hoje aceita Jesus, você chega para essa pessoa e diz assim: olha, você está entrando na igreja, você pode ficar tranquilo, vai ser tudo bênção, tudo uma maravilha, você não vai sofrer por nada, você só vai ter paz, alegria, prosperidade, tu vai ser uma bem-aventurada em tudo. Meu irmão, isso aqui vai encher. Vai encher. Fala assim, ó, aqui você vai ganhar chave de ouro, apartamento, de casa. E outro detalhe, se você tiver, porque o negócio está assim fora, se você estiver doente, é porque você está em pecado. Se você está passando por luta financeira, você está mal, hein? Você está em pecado. Hein? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar Deus, botar na parede e exigir que para ele te dar alguma coisa. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, meu. Domingo de manhã, antes de vir para a escola dominical, estou lá passando a roupa, estou vendo a televisão, eu vejo algumas coisas aí de aberrações mesmo. Uma coisa terrível. Ao ponto de eu ouvir, sabe o que, uma vez? Um abençoado disse o seguinte: o livro de Atos dos Apóstolos não acabou. Eu vou terminar o livro. Eu vou terminar o livro, meu irmão. Falta porque nós somos a igreja, olha como é que esse camarada falou, nós somos a igreja que recebemos a revelação. Tá bom para você? Tá desse nível. Tá desse nível o negócio. E o negócio está feio. Então, se você chega e começa a falar coisas que agradam o povo, meu irmão, o povo vai vir, né? Vem para cá, irmão, você vai ganhar. Né, Daniel? Toma aí, segura uma chave aí. Bom, você vai pagar mais aluguel? Não, você está morando agora na cobertura. Você vai ver que o negócio vai ficar bom. Segundo aí, do primeiro tópico, a estrutura do sermão. Vamos lá. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1, do 4 ao 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeiro, Emanuel, 1 ao 23. Segundo, o nascimento em Belém. Terceiro, o chamado do Egito, 22, 5 ao 15. 4, o choro de Raquel. 5, o chamado do Nazareno. 6, João Batista, uma voz do deserto. 7, uma grande luz. Então essa aqui é uma das estruturas que eles estão mostrando aqui para nós, tá? Assim, toda a estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, atos de justiça, declarações de sabedoria. Deixa eu virar aqui. Então, como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Essa estrutura é que eles colocaram aqui. Não tem como a gente ver um a um, são muitas coisas. Então, fiz um resumo aqui, eu vou ler, e depois nós vamos ler os versículos para a gente pautar isso aqui. Ou seja, as bem-aventuranças englobam 3 elementos. Primeiro, o discurso de bênção, a qualidade de vida do discípulo
e a razão pela qual alguém é considerado abençoado. O princípio da bênção é encontrado no termo bem-aventurado, que introduz cada uma das bem-aventuranças, que significa felicidade. Era, na verdade, uma forma de saudar alguém, de desejar-lhe bênção. O segundo elemento das bem-aventuranças não descreve vários tipos de pessoas, mas traz uma visão geral do tipo de pessoa que herdará o reino de Cristo. Qual é esse tipo de pessoa que herdará esse reino? 1 Coríntios, vamos lá. Se tiver fora disso, irmão, você tem que pregar para elas, tá? Porque elas estão fora desse contexto. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 10. Vamos versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Mas o que pega é o versículo 10. Esses aqui estão fora desse contexto, dessas bem-aventuranças. Pastor, mas o homem é bem abençoado, pastor. O camarada tem tudo, meu irmão, mas está fora do contexto. Porque o que vai me levar ao céu não são os meus bens materiais. Não é a minha posição social. Não é a minha conta bancária que vai me levar para o céu. Né? O camarada pode ter a conta bancária lá, igual esse Elon Musk aí que comprou o Twitter, 42 bilhões. Não é isso não. Isso aí é bom, é ótimo. Não queria ter 42 bilhões não, mas é ótimo. Mas isso não vai levar para o céu. O que vai me levar para o céu é uma vida santa diante de Deus. É a obediência aos princípios de Deus. A obediência à palavra. Um outro texto, Gálatas 5, 21. Gálatas 5, 21. Invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Se ainda existe algum adjetivo desse nas nossas vidas, tem que sair, para que a gente possa herdar o reino de Deus, para que a gente possa estar naquele dia prontos para o encontro do Senhor nos ares. Amém, irmãos? A terceira parte de cada bem-aventurança nos dá uma visão de alguns aspectos da chegada do reino. E já que cada um que se enquadra nessas bem-aventuranças herdará esse reino, devendo ser saudado com votos de felicidade e de bênção. São aqueles que diz lá no versículo 10, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Aí o versículo 12 nos dá esse respaldo. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, isso nos dá a certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Terceiro, a quem se destina o Sermão do Monte? Vamos lá, na revista. A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, o quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. O quarto, a retidão, justiça. O 5, a misericórdia. 6, a pureza. 7, a pacificação. 8, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais
na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados. Isso é verdadeiramente felizes. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar cada palavra aqui, eu destaquei, e eu vou falando, vou comentando e vou dando versículo, tá? Para a gente entender isso aqui. Por exemplo, a quem se destina o sermão do monte? O primeiro lá, os discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 20. Vamos lá. Você ia anotando também. Lucas capítulo 6, versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, ou seja, bem felizes vós. Vocês são felizes. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Outra palavra aqui da revista. Boa parte da multidão. Aí você vai me perguntar algumas coisas, ou você pode ter algumas dúvidas a respeito de algumas situações. Por quê? Pastor, mas o Sermão do Monte não era os discípulos que estavam ali? Sim. E a multidão? Sim, as multidões. Mas, com certeza, no meio daquela multidão, tinha homens e mulheres que ainda não tinham ou não acreditavam nas promessas de Jesus. Que não acreditavam que ele era o Messias. Então, essas bem-aventuranças, o que remete para nós nos dias de hoje? Que a palavra de Deus ela não deve ser pregada somente para crente. Ela tem que ser pregada principalmente para aqueles que não são crentes. Eu vou dar uma base aqui pela nossa igreja. A nossa igreja, nós que congregamos aqui, glória a Deus por isso, nós precisamos ser mais lembrados do que ensinados. Quem concorda com isso? Diga amém. Porque aqui você tem ensino. Então, se você vem em todos, ou se você é um irmão frequente na igreja, você tem base, porque você é ensinado. Mas no decorrer do tempo, da sua caminhada, você tem que ser lembrado e não ensinado. Amém, irmão? Embora o ensino vai permanecer na nossa vida até a volta de Jesus. Entende o que eu estou falando? Agora, para aqueles que ainda não são crentes, esses precisam ouvir muito, e nós temos que pregar para eles. Então, aquele pessoal que estava ali no meio da multidão, eles precisavam ouvir também. Lá em Mateus 7, 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Olha que coisa linda. Por quê? Eles estavam ouvindo coisas diferentes. Eles não estavam ouvindo aquele discurso daqueles rabinos, daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, que só falavam, mas não cumpriam a lei. Não, Jesus estava ali falando palavras de vida eterna. E isso fez com que aquele povo, aquela multidão, ficasse o quê? Maravilhado das suas doutrinas. Outro ponto que está aqui na revista. A todo crente que nasceu de novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, todos nós conhecemos. Então, vamos só lembrar você novamente. Olha lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, esse sermão do monte ainda é para todos nós. E quem é servo de Deus? Diga amém. Ih, rapaz, tem pouco servo de Deus aí hoje. É muito visitante. Gente, está todo mundo com sono hoje, né? Está todo mundo com sono. É porque domingo passado não teve, todo mundo acordou tarde. Só as irmãs que acordaram cedo, né? Para fazer aquele almoço. Vou perguntar de novo. Quem é servo de Deus? Diga amém. Oh, acordou todo mundo, amém. Amém. Eu também estou com sono. Todos nós devemos entender bem esse capítulo, onde somos confrontados a observar os valores e os deveres para sermos bem-aventurados. Então nós precisamos o quê? Entender bem esse ponto
daqui da Bíblia, a verdade é que vivemos uma grande... passei aqui. A verdade é que vivemos uma degradação de valores em nossa sociedade, aonde o certo é o errado e o errado é o certo. A gente está vivendo isso. Mas graças a Deus e a esse ministério, nós estamos tendo a oportunidade de estudar os valores do reino de Deus revelados no Sermão do Monte, na palavra do Senhor. Então, esses valores que estão todos eles corrompidos aí fora, o Sermão do Monte, ele mostra muito bem isso, irmão. Você vê hoje, difícil, você vê as pessoas terem misericórdia. Você vê hoje as pessoas amarem um aos outros, a empatia é difícil hoje, está muito difícil. Você vê hoje, o conceito de família mudou. A gente estava conversando isso ontem lá em casa, mudou esse conceito. O conceito de ensinamento nas escolas mudou. Eu não vou falar aqui o que foi relatado para mim por uma pessoa que estava lá em casa, porque está gravando, vai me dar problema. E eu não estou afim de problema. Mas depois, quem quiser, eu falo. Coisas terríveis. Detalhe, já com as crianças de 5 anos. De repente, que eu estou falando do que foi falado para mim, vocês já até sabem. É que eu não posso realmente falar aqui. Então, são coisas, irmãos, que têm acontecido. É onde entra isso aqui, ó. O certo virou errado. E o errado virou certo. Quando você pega toda a estrutura do Sermão do Monte, você vai ver isso na sociedade hoje. Certo. Não, não é mais certo, agora é errado. Você tem empatia por uma pessoa, você tem misericórdia, você ajudar, você chorar com aqueles que choram. É errado. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, qual o nosso papel na sociedade? Mostrar para eles, não é assim. O certo é o certo. E a palavra de Deus que é o certo. Mano. Aí você ouve muito assim, ó, quer ver? Ah, Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já ouviu isso? Todos nós já ouvimos, né? Negativo. Negativo. Se tu ouvir isso, você fala na frente da pessoa. Não, está errado. Deus escreve certo por linhas certas. Deus não é torto. Deus é certo. Deus é justo. Não é injusto. Ele é perfeito, ele é fiel, ele é o Senhor. Não está nesse negócio, não. Ele escreve certo por linhas. Não. Certo por certo. Sim, não é a palavra. Passar disso procede do maligno. Amém, irmãos? Então nós temos que mostrar isso para essas pessoas. Segundo tópico da revista, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O primeiro, o que são as bem-aventuranças? Vamos lá. A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania, e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes do Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Vamos lá, deixa eu comentar aqui, você já pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, mas antes deixa eu comentar aqui, são promessas. O que são as bem-aventuranças? São promessas, advertências, como nós já falamos, instruções de Deus para os seus filhos.
E a expressão bem-aventurado, que significa felizes, são citadas diversas vezes na Bíblia. E essa felicidade é fundamentada na fé, na obediência à palavra de Deus, que gera a felicidade, capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida do crente. Vamos lá, o primeiro é Apocalipse 1, versículo 3. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Olha lá. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deixa eu comentar isso aqui. Isso quer dizer o seguinte, irmão, espiritualmente felizes, de acordo com a palavra de Deus. Ninguém, na verdade, essa vai conseguir ser feliz se não estiver de acordo com a palavra. Não tem jeito. A felicidade ou as coisas do mundo, elas sempre têm uma situação muito interessante, né? Sempre tem um vazio. Sempre tem um ponto de interrogação. É ou não é verdade? Sempre tem um ponto de interrogação. O camarada pode ter tudo. Mas chega um momento, tem um ponto de interrogação. Por que disso? O porquê disso? O porquê disso? Aí quando você aceita Jesus, quando você entra em aliança com o Senhor, esse vazio, esse ponto de interrogação, eles vão sumindo um a um. Por quê? Porque a palavra é viva e eficaz. E ela penetra. E quando ela penetra, ela faz divisão. E aí você começa a entender, você começa a ter esse vazio preenchido por essa palavra. Mas esse vazio e esse preenchimento só acontece se eu e você, ou aquele que tem esse vazio, de fato e de verdade se render à palavra. Por quê? Porque tem gente na igreja ainda que tem um ponto de interrogação. Mas por que tem esse ponto de interrogação? Porque ainda não entendeu o propósito de Deus na vida dele. Porque ele ainda não se enquadrou, ele ainda não está inserido naquilo que Deus tem para a vida dele. Não deixou o Espírito Santo ainda trabalhar na vida dele. O dia que deixar, pronto, esse ponto de interrogação acaba tudo. Acaba tudo. Vou falar para você. Eu era um camarada tão difícil de conviver, irmãos. Mas eu era um camarada tão difícil. Desse tamanho, né? Marrento pra caramba. Mas era muito difícil conviver comigo. Só de manhã. Depois do meio-dia eu era tranquilão. Só de manhã que era difícil. Eu acordava todo dia mal-humorado. Aquela pessoa que não quer acordar, quer ficar da cama, era eu. Tanto é que na minha juventude eu perdi uns 2 anos sem fazer nada. Me arrependo, mas muito mesmo, muito. Porque eu queria acordar 10 horas da manhã, pegar uma prancha de bodyboard, botar debaixo do braço, ir para a praia. Fazia isso todo dia. O que aconteceu? 2 pneumonias. Fiquei mal a beça, fiquei igual o Márcio, magrinho, muito magro. Isso até quer morrer. Aí minha mãe, coitada, fazia gemada, botava mamãozinha, botava não sei o quê. Vem cá, meu filho, não vaze assim, filho. Mãe é demais, né? Mamãe é. Mas eu só queria fazer isso. Porque eu achava que eu tinha muitas coisas que estavam erradas na minha vida. Eu falei, esse negócio não está certo, não. E eu tinha uma família, graças a Deus, abençoada. Meus pais eram abençoados. Passaram valores para mim, bons valores. Mas eu tinha esse vazio. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, por incrível, eu não precisei nem fazer muita força, sumiu esse negócio. Eu já acordo feliz da vida, meu. Acordo bem. E acordo, Senhor, obrigado por essa noite de sono. Aí eu vou para o joelho para orar, às vezes estou meio com sono. Oh, Senhor, me dá um dia abençoado. Não, Senhor, mas me dá... E vou orando mesmo. É porque às vezes a gente acorda assim, né? E pronto, acabou esse vazio. Mas por quê? Porque o Fernando é melhor do que você? Não.
É porque o Fernando se enquadrou no que diz a palavra. Aí hoje eu posso dizer, eu sou um bem-aventurado. Eu sou muito feliz. Quem é feliz? Diga amém. Porque você se enquadrou no que diz a Bíblia. Você se enquadrou nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Quando a pessoa não se enquadra, mesmo ela estando na igreja, ela não consegue ser muito feliz. Aí, por isso que muitas das vezes ela precisa ser tratada, precisa ser orientada, ela precisa ouvir mais, ela precisa colocar a vida dela nas mãos do Senhor e deixar Deus agir. Outro, Apocalipse 14, versículo 13. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo rápido. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, aqui também é dito aos crentes que morreram, que descansem dos seus trabalhos, sabendo que as suas obras serão lembradas e recompensadas. Vão receber o galardão por aquela obra, é isso que ele está querendo dizer. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 25, diz assim, da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Na revista ainda, outro, Apocalipse 22, versículo 17. Espera aí, deixa eu ver então, eu botei errado, calma aí. Sim, sim. É o 14? Deixa eu ver se eu botei de errado, espera aí. Eu botei errado aqui, espera aí. Obrigado. Versículo, capítulo 22. Versículo 14. Espera aí. Onde que eu errei aqui, Fernando? Ah, tá. Pensei que eu que errei, desculpa. Tá, beleza, tá bom. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que deles assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aí o último diz assim, ó, o versículo 17, que eu anotei aqui. Não está aí, mas eu anotei aqui, quer ver? É isso mesmo. Olha lá. 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, esse convite para ser um bem-aventurado e a ter acesso a esse reino ainda permanece aberto para qualquer um que levante a sua mão e aceite a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Segundo, o reino de Deus e o seu caráter. Vamos lá? Deixa eu ver se esses aqui são todos. Evangelho, aqui está Evangelho de Mateus, mas não é Evangelho de Mateus, né? Evangelho segundo Mateus. Identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. O reino no coração, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Vamos lá, Lucas 17, 21. Vamos lendo que aí a gente ganha tempo. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O governo de Deus está
em nós e agora somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Volta na revista. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande Rei. Marcos capítulo 10, versículo 25. Aí. E o 26. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficarão sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? C. Igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que por isso reconhecem Deus como o soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus 16, versículo 17. Mateus 16, versículo 17. É isso mesmo? Mateus 16, 17 ou 19. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Outra, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Romanos capítulo 8. Vamos lá? Romanos 8. Versículo 22. 8. Porque sabemos que toda a criação há um tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Somente até aí. Aí deixa eu comentar aqui, e depois nós vamos ver mais 2 versículos para a gente passar para o terceiro aqui. Ó. Vamos lá. Porque sabemos que toda a criação geme, isso aqui nós já lemos. Apocalipse capítulo 20. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Versículo 6. Vi novo céu e nova terra. Não, perdão. Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aí o versículo 21 do capítulo... Não, versículo 1 do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém, irmãos? Agora vamos para o terceiro.
os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, o quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, a justiça, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Nós já explicamos sobre isso aí, vamos só ver aqui alguns pontos. Por exemplo, quebrantamento. Aí nós vamos ler um texto, Salmo capítulo 30, Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os que de espírito oprimido. Segundo, choro. Salmo 56, versículo 8. Vou ver aqui, né? Salmo 56, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Terceiro, mansidão. 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá. Nós demos até o exemplo de Moisés, né, irmãos? Então vamos ler só esse capítulo aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. 6:11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 4, a retidão. Provérbios 16, versículo 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Isso aqui está tão, vamos dizer assim, está tão claro nos dias de hoje, né? Principalmente nessa semana que passou, né? Não preciso comentar nada não, né? Vou ler de novo. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Está bem claro nesses semanas aí, né? O negócio está complicado. Ô Rio de Janeiro, Senhor, livra esse Rio de Janeiro, Pai. Está complicado o negócio. Vamos lá, segundo, último. Quinto, a misericórdia. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sexto, a pureza. Tito capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
7, a pacificação. Aí esse ponto aqui é uma situação que é um ato ou efeito de pacificar, estabelecimento da paz. Aí nós, como os crentes, aonde a gente chega, ou onde nós vamos chegar, nós temos que levar o quê? A paz. Isso é difícil, irmãos. Não é difícil por causa da gente, não, tá? É difícil por causa das pessoas. Porque hoje essa palavra aqui é meio complicada. Tiago capítulo 3. Vamos lá. Tiago capítulo 3. Versículo 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então nós somos aqueles que vamos promover a paz. E último, perseguição por causa dos valores do reino. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós também já comentamos. E até dei o testemunho lá do quartel. Amém, irmãos? Vamos para o terceiro tópico, somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Vamos lá. Salvos em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isso é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade, do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível, todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. É o que eu falei, Hebreus capítulo 4. Também já comentei, é porque a palavra ela faz essa divisão. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, essa palavra, ela expõe as motivações naturais e as espirituais do coração do crente. Ela nos mostra aonde nós estamos errando e aonde nós precisamos melhorar. Amém, irmãos? Segundo, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Bem diz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que maltratam e perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44.
Lá. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justo e injusto. Amém? Vamos ver aqui a revista, a conclusão. Vamos lá. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém, irmãos? Irmãos, perdão aí, caiu um negócio, meu olho está até agora, eu não estou nem enxergando direito dessa vista. Eu acho que foi um cisquinho. Amém, irmãos? Rabi? Próximo futebol vai ter costela no bafo? Vai com isso. Pô, Paulinho. Costela no bafo. Aleluia. A paz do Senhor, amados. Eu quero agradecer as orações, tá? Eu ainda estou com as costelas aqui machucadas, fraturadas, mas eu estou me sentindo bem, estou me recuperando. Essa noite eu já dormi sem dor, eu não senti dor, né? Estava sentindo muita dor para dormir, porque você, quando dorme, você sempre se apoia, né? Mas, graças a Deus, eu estou bem, estarei pregando a palavra hoje à noite, se Deus assim permitir. Vamos ficar de pé, vamos nos alegrar com o Senhor, né? Nesse dia que Ele nos deu, vamos regozijar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai. Ó Deus, por estar na Tua casa, ó Deus, junto com os nossos irmãos, Pai, aqueles que fazem a Tua vontade, porque esses são os verdadeiros irmãos. Quando o pastor Fernando falou, Pai, registrado na Tua palavra, que sairão do meio de nós, que graças a Deus, Pai, aqui todos têm os olhos fitos em Ti, Pai. Ó Deus, estamos caminhando firmemente, ó Deus, sabemos que o nosso trabalho não é vão, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu povo, Pai, nos guarda no retorno aos nossos lares, e que ao chegarmos em casa possamos encontrar o nosso lar guardado e protegido por Ti, em nome de Jesus. Amém? Toque no céu pela fé, o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém? Um bom domingo. Logo mais estaremos aqui um pouquinho mais cedo para podermos pegar aí a oração do culto. Pastor Fernando estará orando nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.